uma breve atualização de emergência acerca das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump no sábado para entrar em vigor já na terça-feira. Então, o presidente impôs tarifas de 25% nos bens vindos do Canadá e do México. Também impôs 10% nos bens vindos da China, o que é algo um pouco contraditório, porque China é inimiga comercial e inimiga em geral dos Estados Unidos. Já o Canadá e México são seus dois maiores parceiros comerciais, então impor uma tarifa maior para eles não faz tanto sentido. E a gente vai ver já que hoje já houve uma retração do presidente, como a gente vai ver adiante. O que ele quer com isso é justamente trazer Canadá e México para a mesa para discutir coisas como fronteira, como imigração ilegal e tráfico de drogas, né, que vem dessas fronteiras. Então ele quer ajuda, ele não quer que fique nas costas dos Estados Unidos somente ter que patrulhar e ter que lidar com esse tipo de problema. Ele quer que ativamente o Canadá e China entrem também nessa jogada. Então, como a gente pode ver aqui, já hoje pela manhã ele teve uma reunião com a presidente mexicana e definiu que vai ser postergado um mês aí essa tarifa, porque ela concordou em enviar 10 mil soldados para patrulhar a fronteira. Então, o presidente, eu li o artigo, o presidente falou que foi uma conversa amigável, é isso que ele quer trazer, mostrar que tem força, porque tem força de fato, né? A economia mundial consome anualmente cerca de 55 trilhões de dólares, né? Só desses 55 trilhões, 18% em aproximado é só dos Estados Unidos. Então, eles têm muito poder econômico. Esse mercado é muito disputado, é muito cobiçado, né? O Canadá, por exemplo, das exportações do Canadá, 70%, cerca de 70%, vem para os Estados Unidos. Então, é uma facada realmente na economia canadense, né? E todo esse movimento não faz sentido no longo prazo, porque os Estados Unidos já vem com parcerias com o México, por exemplo, para trazer fabricação que antes era feita na China para o México, para eles dependerem menos da China e estarem aqui com um parceiro perto de sua fronteira, que eles têm mais controle, que eles têm mais afinidade. Então, ele está impondo esse tipo de imposto, tarifa, parceiro comercial desse, não faz nenhum sentido. Como a gente está vendo aqui, né, ele já está abrindo espaço para negociação, para ver o que é que vai acontecer a partir daí, né? O que é que o Canadá e o México vão trazer para poder agregar nesse cenário atual que ele vê como de emergência. Outro ponto também que eu queria entrar é que o lado de tarifa é sim inflacionário e é ruim para a economia. Isso aí não há dúvidas. A dúvida é se essas tarifas vão persistir nessa magnitude, que eu acho que não vão persistir, essas tarifas não vão persistir. Apesar de ser inflacionária, né, os Estados Unidos, né, tem essa economia exuberante, como a gente falou anteriormente, né, cerca de 18% do consumo mundial vem daqui, então ele importa muito. Ainda assim, ele é um dos países que tem a menor taxa de importação. Então, as tarifas aqui são uma das menores do mundo. Então, faz sentido ter algum certo tipo de tarifa, não nesse montante, mas sim é possível que essas tarifas continuem e sim elas são inflacionárias e sim são ruins para a economia, né, ruins para o mercado. Esse é um ponto. O outro ponto que vale a pena ressaltar também é que o presidente está fazendo várias coisas. Ele não está só botando tarifa, ele está cortando o custo do governo, né? A gente está vendo ele cortando 1 bi por dia. Eles estão com uma meta de cortar 4 bi, né, diariamente de gastos por dia, né? Isso aí é desinflacionário, por sua vez, né? E isso aí também abriria asa para ele cortar imposto, que é bom para a economia. Então a gente está olhando só para um lado e o mercado está novamente entrando naquele parafuso de medo, né? E aí, com isso, abrem-se algumas oportunidades. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês rapidamente, né, uma empresa que eu tenho acompanhado e eu gosto muito, porque simplesmente é a queridinha do mercado atualmente. E eu digo já de antemão que isso aqui não é uma bolha, né? A gente vê a performance aí de 10 anos da Nvidia, ela vem aí crescendo mais de 20.000%. Ou seja, se você tivesse aportado $1.000,
há 10 anos atrás, você estaria com mais de 200 mil de capital nesse momento. Vamos dar uma olhada rápida aqui na empresa, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas Wall Street vê um upside de 44%. A gente tem um preço dividido pelo lucro daqui a um ano em 25, que está um pouco mais baixo porque ela deu uma caída hoje. A gente vai ver mais na frente, a gente vai fazer o nosso próximo cálculo, né? E eu gostaria de ressaltar aqui que eu gosto de olhar o forward PE, né? O forward price to earnings, porque é uma métrica que ajuda bastante, principalmente quando você está olhando para empresas de crescimento muito acelerado, como é o caso da Nvidia. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas métricas dela também, antes de mostrar métricas estatísticas, tá? Então aqui a gente tem, eu só vou mostrar essas margens dele aqui, que é algo simplesmente absurdo. Eu acredito que essa seja a melhor empresa do mundo atualmente, porque uma margem bruta de 75%, margem operacional de 62%, né, uma margem de lucro de 55%, margem de fluxo de caixa de 49%. Esses caras estão imprimindo dinheiro, né? O retorno sobre o capital investido, 73%. Isso é algo simplesmente que você não encontra em nenhum outro lugar. Se você achar outra empresa que tenha esse tipo de performance, por favor, me informe aqui nos comentários, porque eu não conheço. Então, o pessoal fala que é bolha, isso é aquilo, blá blá blá. Não é, né, não é porque está suportado por performance. Como a gente vai ver aqui, né, vamos olhar os documentos financeiros, né, esse aqui é o resultado da empresa. Como a gente pode ver, o faturamento crescendo absolutamente muito rápido, né, a margem bruta crescendo também, o lucro operacional, né, que mostra que eles estão se tornando mais eficientes naquilo que eles fazem, outra métrica que eu gosto bastante de ver. Então, as margens dele vêm subindo, né, mas também aqui acho que chegou talvez num topo em 78%, porque mais do que isso eu não é difícil de encontrar realmente, principalmente uma empresa que não é de software, é uma empresa de hardware. Então, eles têm realmente executado de uma maneira impecável, como a gente vai ver aqui o cash flow deles, né, o fluxo de caixa, né, isso aqui, como é que vem crescendo, né, o fluxo de caixa livre, dessa maneira. Então, assim, o o preço dela vem nessa mesma trajetória, mas suportado por uma clara e óbvia, performance ali por baixo disso aí. Então, mais um aqui que eu quero mostrar os ratios, né, como eu falo do forward PE, que é o preço da ação hoje dividida pelo lucro daqui a um ano. Então, ela está aqui em 29, que é uma das mais baixas que ela já teve nos últimos tempos, né? Aqui foi 26. E, na verdade, como a gente vai ver, ela está mais baixa do que isso, porque, novamente, isso aqui não está atualizado. Então, vamos passar agora para a nossa própria avaliação, para a gente ter uma ideia melhor sobre essa empresa. Então, aqui por último, vamos falar da nossa própria valuation da empresa, né? Eu indicaria, se você ainda não entendeu o que é o forward price to earnings, né? O preço dividido pelo lucro daqui a um ano, né? Eu indicaria você pesquisar um pouco sobre isso para você entender. Eu sei que é um pouquinho chato para quem está começando, mas vale a pena. Eu sei que você vai conseguir entender aí rapidamente no Google. Mas, enfim, isso aqui é o forward PE dela hoje, que está no nível mais baixo dos últimos 5 anos. Ela está sendo trocada agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, por cerca de 116 dólares por ação. Então, isso aí indica uma subvalorização e vamos partir agora para o fluxo de caixa descontado. Tá bom? Isso aqui eu passo de 2015 até 2024, né, como ela cresceu o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, basicamente, depois que você pagou tudo, depois que você pagou funcionário, depois que você pagou pesquisa e desenvolvimento, depois que você pagou tudo que tinha para pagar, investimento, dividendos, tudo, você pagou tudo. Esse é o free cash flow, né? O fluxo de caixa livre. Isso aqui a gente tem os dados, né? E pegamos dados de 10 anos, né? Como a gente pode ver aqui, nos últimos 10 anos ela cresceu quase 95% fluxo de caixa livre por ano,
né? E nos últimos 5 anos ainda numa velocidade maior de 135, né? E agora o nosso trabalho é projetar para frente. Eu estou utilizando aqui conservadoramente, tá? Como a gente pode ver, nos últimos 10 anos ela cresceu quase 95% anualmente. Eu vou botar aqui 25% para ser realmente conservador. E a gente pega a posição dela atual, né, em caixa, e projeta o crescimento dela em 25% anualmente, né? A gente projeta isso aí para o futuro e traz para o presente depois que a gente projetou para o futuro. O dinheiro no futuro vale menos do que o dinheiro no presente. Então a gente tem que descontar isso para o presente, né? Baseado numa taxa que a gente pega de acordo com o custo de capital que aquela empresa tem, né? No caso, se ela for para um banco, ou pedir emprestado, enfim, qualquer método para levantar capital, ela vai ter um custo médio de 9%. Isso aqui é um dado também que está disponível, tá? Então a gente desconta com essa base aqui até o presente, a gente tem a soma desse fluxo de caixa descontado, né? A gente adiciona aqui a posição de cash atual, a gente diminui as dívidas, né? Chega no valor de equity da empresa e divide pelo número de ações, né? E aí a gente chega nesse valor aqui, que mostra, né, 116 é o valor atual, 199 o que a gente está chegando com essas nossas presunções aqui, né? Pode ter alguma coisa. Claro, a gente pode. Isso aqui é muito subjetivo, né? Porque, sei lá, por alguma razão a empresa pode passar a crescer a partir do próximo ano só 5%, né? Então ela vai estar super valorizada. Eu acho bem improvável, né? Eu acho que eu estou sendo bem conservador aqui com 25%, então vamos manter isso aí, e aí a gente chega nesse valor intrínseco, né? Uma empresa absolutamente premium, como a gente viu anteriormente, as margens, retorno sobre o capital investido de 75%, então é uma empresa premium. Além disso, a gente consegue aqui uma margem de segurança de 40%. Isso aí a gente pode, mais do que 40, na verdade, chega a 45, chega. Mas tá, 40%, vamos lá, não precisamos mais do que isso. Isso está sendo trocado por um valor barato por causa de medo do mercado. Então, assim, acho que é uma oportunidade excelente, né? A gente tem alguns dados já que saíram, por exemplo, o CEO da Nvidia, o Jensen Huang, ele falou que para 2025 eles estão completamente esgotados. Então, todos os chips, os Blackwell que ele vai produzir, já está tudo vendido. Ele não tem como vender mais porque não tem como produzir mais. Então, já está topado, tá entendendo? Então, isso aí dá para ele um poder. Por isso que ele tem a margem da Nvidia tão alta, porque ele tem um poder de barganha muito alto. Ele não consegue atender tanto que as pessoas querem esses chips dele. Então, ele está numa posição de vantagem total, né? Vantagem total. E aí, além disso, né, a gente saiu Meta semana passada falando que ela iria gastar 40 bi, agora vai gastar 65 bi esse ano. A Microsoft, 80 bi. Oracle, 80 bi. Google vai anunciar essa semana, né? A gente sabe que o CEO da Google, Sundar Pichai, ele já falou que o meu risco não é investir demais, o meu risco é investir de menos, porque eu posso perder o meu negócio de pesquisa na internet. Alguém pode vir com uma inteligência artificial melhor e uma busca mais eficiente e roubar de mim, e aí minha empresa acabou. Então, meu risco é não investir. Então, esses caras todos estão nesse mesmo sentido. Eles não querem ficar para trás, eles precisam gastar para poder realmente manter o seu posicionamento. Então, essa empresa sendo trocada por esse preço, agora, eu não. Ela, no vídeo anterior, eu falei que a AMD era a minha primeira posição, né? Depois desse desconto brutal, pior semana dela nos últimos, sei lá quantos anos, ela se tornou a minha maior posição. Então, nesse valor, eu mudei de ideia agora. Meu primeiro pick para 2025 é a Nvidia. E aí fica com vocês, se vocês têm interesse nessa empresa, se vocês acham que isso aí é uma bolha, se você acha que isso aí estourou, que o mundo vai acabar, etc. Aí é de acordo com cada um e tomem suas decisões baseadas nas suas convicções, né?
não compre nada só porque alguém está te falando para comprar. Realmente avalie, você tem a cabeça aí, eu tenho certeza que você pode colocar seu cérebro para funcionar, pesquise em outras fontes também, né? Escute o outro lado da moeda que acha que é uma bolha, que acha que vai estourar, e veja quem tem mais embasamento, né? Quem consegue lhe convencer, né? Então, é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e desejo uma boa semana para todo mundo. Valeu!